Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre transformadores e vamos abordar agora um novo tópico aí, transformadores de múltiplos enrolamentos e as conexões, as formas de fazer essas conexões, e a gente vê alguns exemplos aqui de conexões e exemplos de aplicação, né? Então, quando que a gente utiliza aí a conexão de transformadores em série ou paralelo? É basicamente quando a gente quer quando a gente quer elevar a tensão, né, que é uma tensão mais elevada, a gente vai utilizar transformadores conectados em série. Então a gente pode conectar um transformador em série com outro ou múltiplos enrolamentos de um mesmo transformador, como a gente vai ver nos exemplos a seguir. Então a conexão série ela nos possibilita obter aí tensões nominais mais elevadas, né? Na conexão em série a gente aumenta a tensão total. Já as conexões em paralelo, né, elas são utilizadas para obter valores maiores de corrente. Então, a conexão paralela possibilita a gente obter uma corrente equivalente de saída maior. Voltando aqui o que na aula anterior a gente tinha feito esse exemplo, né, essa discussão com duas fontes, por exemplo. Quando a gente conecta duas fontes V1 e V2 de tensão alternada e as polaridades instantâneas dela estão de forma que em série que está somando, né, de forma que estejam somando suas tensões. Então o resultado aqui é que entre esses dois terminais nós temos uma tensão somada, né, o somatório dos valores eficazes. E quando a gente tem duas fontes de tensão alternada, elas estão conectadas em paralelo, a gente também tem que observar as polaridades para os terminais positivos e os terminais de mesma polaridade instantânea estarem conectados entre si, né? Senão a gente fecha um curto-circuito nas fontes. E aí a capacidade de fornecimento de potência, ou seja, a corrente máxima que cada fonte pode fornecer, elas se somam e aqui a corrente entregue para uma carga ela é somada, né? Então aqui lá atrás na aula passada, né, a gente verificou isso aqui com fontes, ou discutimos aqui isso aqui com fontes, e essas fontes elas podem ser representadas aí também, elas podem ser essas tensões aí, o resultado de tensões secundárias de transformadores, né? Dos enrolamentos secundários de um transformador. Vamos ver aqui um exemplo de um diagrama em que a gente tem a seguinte condição. A gente tem uma rede, tá? Uma rede que fornece essa tensão primária de 480 volts. Então isso aqui é uma rede a dois fios, né, em que a gente tem lá, por exemplo, aqui seria pode ser um sistema bifásico, por exemplo, uma fase A e uma fase B, que entre esses dois condutores aqui é fornecido, vindo de uma fonte, de uma subestação, de um gerador, enfim, uma tensão de 480 volts. Do lado da carga, lado secundário, nós temos aqui quatro fios, né? Temos quatro condutores, um par de condutores aqui para uma carga 1, e a gente quer uma tensão nominal de 120 volts aqui para essa carga 1, conectada nesse par de fios aqui, e uma carga 2 conectada a outro par de fios, né, que ele também quer uma tensão de 120 volts, certo? E nós temos à disposição dois transformadores, tem um T1 aqui, um transformador 1 e um transformador T2 idênticos. Porém, a especificação desses transformadores é tal que o primário, a tensão nominal primário, a especificação é para 240 volts em ambos os transformadores. E a tensão secundária, ela é para 120 volts, a especificação desses transformadores. Então, a tensão secundária dos transformadores é igual, corresponde à tensão que a gente quer entregar para a carga, o valor nominal que deve ser entregue para a carga. Porém, a especificação do primário, né, é 240 volts, nós não temos essa tensão disponível pela rede. A rede que a gente tem disponível é 480 volts. Vamos ver um caso hipotético aqui. Há uma linha de baixa tensão que chega numa instalação, numa propriedade, é uma linha de 480 volts,
e eu só tenho disponível lá transformadores, dois transformadores idênticos de 240 volts. Então eu não posso conectar esse primário aqui, esse transformador T1 direto nessa rede de 480 volts, porque eu estou ultrapassando a especificação do primário desse transformador. Ele vai ter problemas de isolação, sobrecarga e de corrente, enfim, ele não é especificado para essa tensão. Ele é especificado para tensão nominal de 240 volts. Tá? Então o que pode ser feito aqui? Né? O que pode ser feito? Se nós temos dois transformadores cujo primário, os primários, né, aqui são equipamentos separados, tem transformadores separados, mas cada enrolamento primário aqui é dimensionado para 240 volts, nós podemos conectar em série esses dois enrolamentos primários para obter uma tensão, dividir essa tensão da rede de 480 volts em dois enrolamentos primários. Então, se a gente conectar o H1, terminal de alta tensão, lembrando lá a nomenclatura, né? O H refere-se aí à identificação de um terminal de alta tensão, um transformador de distribuição. O X, a nomenclatura X, é sempre para se referir a um terminal de baixa tensão do transformador. O subscrito número 1, né, ele quer dizer que o H1 aqui é o que tem a polaridade instantânea positiva em relação ao H2. E o X1, o mesmo número aqui, o X1 e o H1, quer dizer que ambos esses enrolamentos têm a mesma polaridade instantânea. Então, quando o ponto, ou seja, a polaridade positiva no lado de alta está aqui, a polaridade instantânea positiva está aqui no lado de baixa, né? E daí, só relembrando lá, a gente tem teria aqui aquela configuração da polaridade subtrativa, né? Se a gente voltar na aula anterior, tá? Pois bem, mas eu quero utilizar esses dois transformadores para poder conectar essa rede e alimentar as minhas cargas, fazer chegar a energia até as minhas cargas, né? Então, a conexão possível aqui primeiro eu tenho que conectar em série esses dois transformadores, o transformador 1 e 2, certo? Porque agora juntos, esses dois enrolamentos em série, eles suportam uma tensão total de 480 volts, desde que eu me atente para as polaridades. Então, eu vou conectar o H2 com o H1, certo? E o H1, então, eu vou conectar lá na minha rede. Posso apresentar aqui, conectado lá em cima, por exemplo. E o H2 do transformador 2, né, eu vou conectar aqui embaixo. De forma que os 480 volts eles estão aplicados agora nos dois enrolamentos em série. Como a gente tem uma ligação em série, dada essa polaridade, 480 volts vindo da fonte, eu tenho 240, metade, né? A gente tem uma divisão de tensão aqui, 240 volts aqui e 240 volts aqui, né? Vindo lá da rede. Então a gente tem exatamente nessa condição aqui a especificação de tensão nominal do primário. Portanto, com essa ligação, nessa polaridade aqui, né, a gente vai gerar o transformador aqui, o T1, ele vai entrar em funcionamento e vai induzir a tensão de 120 volts no secundário. Então, eu posso usar esse secundário aqui do transformador T1 para alimentar uma das minhas cargas. Então, eu posso escolher aqui conectar o X1 nessa linha aqui e o X2 nessa linha aqui de baixo e pronto. Está chegando 120 volts na carga 1, né? Nesse par de fios aqui de uma instalação elétrica, por exemplo. Partindo lá, começando que a gente tinha do lado de alta tensão, a fonte que a gente tinha disponível era 480 volts. A gente utilizou dois transformadores aí para dividir essa tensão pela metade. E aí a carga 2, então eu tenho o transformador T2 funcionando com no primário aqui a tensão nominal de 240 volts, né? Aqui a minha tensão da entrada foi dividida e ela está produzindo, induzindo 120 volts no secundário. Então posso conectar aqui a minha carga 2, né, lá de baixo. E aí, pronto, as minhas duas cargas estão separadas, né? Cada um ligado a um transformador, recebendo a potência de um transformador e
ambas recebendo a tensão uma específica, tensão nominal aí, conforme especificado, conforme desejado, né? 120 volts para cada uma das cargas, ok? Um transformador com mais de um enrolamento, primário ou secundário, ele é chamado de um transformador de múltiplos enrolamentos, tá? Antes de passar para esse outro caso aqui que a gente vai ver, o transformador de múltiplos enrolamentos, basicamente tem um transformador aqui, o mesmo transformador, que ele tem, por exemplo, um enrolamento do primário e 2 enrolamentos secundários, tá? Mas antes de vir para esse caso aqui, vamos fazer mais um comentário aqui nesse caso anterior, né? Nessa situação aqui, só para a gente analisar, se a gente tiver em termos de potência, né? Vamos chamar aqui, se a gente tem o transformador T1 e T2, vamos dizer que eles sejam idênticos, né? E o ideal é que nessa situação eles sejam idênticos para a divisão de tensão aqui no primário ser exatamente igual, né? Se tiver impedâncias diferentes aqui, a gente pode ter uma diferença na divisão de tensão, o que vai chegar no transformador T1 e no transformador T2. Mas vamos dizer que eles sejam idênticos e sejam especificados aí para uma potência, vamos supor, de 10 kVA. O transformador T1 e o transformador T2 também uma potência nominal de 10 kVA, né? Então, para essa potência nominal de 10 kVA, né, se a gente analisar lá no primário, com qual que é a corrente que pode entrar aqui, ó, tá? Essa corrente de entrada, ou vamos pensar a corrente vindo daqui, né, ela é especificada pela potência desse transformador e pela tensão nominal aqui do primário. Então, essa corrente I1 aqui, né, ela vai ser dada por I1 é a potência S dividido pela tensão nominal V1 ou pelo valor E1. Essa corrente aí vai dar 10.000 volt-ampere, 10 kVA, dividido por 240, é uma corrente de 41,67 amperes. Tá? Então, 41, deixa eu colocar aqui, 41,67 amperes. Então, essa corrente aqui, 41,67 amperes, ela vai circular. É a mesma corrente que vai passar no transformador T2, aqui também no primário, e vai retornar aqui para a rede, né, para a linha. Tá? Então, a especificação desse transformador também, né, a mesma corrente que está sendo fornecida aqui. Então, a rede ela está fornecendo 480 volts, porém a rede está fornecendo 480 volts e uma corrente de 41,67 amperes. Se a gente fizer aqui, o que é a rede, o que a fonte está fornecendo, qual que é a potência da fonte? A potência aparente vinda da rede, tá, é aquela corrente I1, valor eficaz, vezes a tensão de 480 volts. Então, isso aqui vai dar essa potência da rede, vai dar o dobro de cada transformador, vai dar os 20 kVA. Então, a fonte está fornecendo, né, os valores nominais aí, 20 kVA de potência, 10 kVA de potência por trafo 1 e 10 kVA de potência por trafo 2. E lá no secundário, tá? Então a corrente máxima que pode ser fornecida aqui por cada transformador vai ser essa potência aqui também, desprezando as perdas aí no caso, né? A gente não está falando em termos de eficiência, mas teria que descontar as perdas, mas desprezando as perdas aqui, não é informado, vamos dizer que a corrente nominal aqui no secundário seria esses 10 kVA dividido por 120. Então, vai dar aqui o dobro dessa corrente lá do lado de baixo. Ele vai fornecer aí próximo de 82, 83 amperes, né? 83,3, vamos dizer, aproximadamente aí a corrente nominal de 83 amperes, certo? E aqui também para a carga 2. Esses valores máximos nominais, né, que
que poderiam chegar de tensão e corrente na carga. Então percebam que para a primeira carga aqui está vindo 10 kVA, porque ele está ligado só ao primeiro transformador, e a potência nominal máxima disponível para a segunda carga, para a carga 2, é também 10 kVA, a corrente máxima de 83 amperes. Lembrando que sempre o lado de alta tensão ele tem a corrente nominal menor e o lado de baixa tensão tem a corrente nominal maior. Tá? E a fonte, obviamente, que tem que fornecer a potência, a soma das potências aparentes aí, né? 10 kVA nesse transformador, ou para essa carga aqui no final das contas, essa carga aqui que vai chegar essa potência descontando, não vai chegar exatamente os 10 kW de potência aqui, né? Não pode chegar porque sempre vai ter algum percentual de perdas por aquecimento, efeito de correntes parasitas e esterese nos transformadores. Tá? Mas a potência nominal aqui disponível para carga seria aí em torno de 10 kVA para cada um dos casos. Bom, voltando aqui então para o próximo caso, né? A gente tem um transformador com mais de um enrolamento, primário ou secundário, ele é chamado, aí, denominado de transformador de múltiplos enrolamentos. Então isso pode acontecer tanto no primário ou secundário, ou lado de alta ou lado de baixa tensão, o mesmo transformador ele tem mais de um enrolamento. Tá? Aqui no caso a gente tem um transformador que o lado de alta tensão, eu sei que é o lado de alta, primeiro pela especificação de tensão e pela indicação do H. Né? Tem um enrolamento, ele é formado por um único enrolamento, e o lado de baixa tensão tem 2 enrolamentos. Tá? Então o lado de baixa tensão ele tem 2 enrolamentos, basicamente ele pode ser visto também com um enrolamento que é dividido no meio, um secundário dividido no meio, hein? Ou seccionado no meio, e a gente tem um ponto de derivação ou 2 terminais disponíveis aí. Tá? E nessa situação aqui a gente tem o seguinte caso, a gente tem a nossa rede agora, né, a fonte aqui, o valor disponível que a gente tem de tensão é 4.800 volts, então 4,8 kV. É compatível com a tensão nominal do primário, ou do lado de alta tensão desse transformador, né, 4.800 volts. Então, eu posso conectar diretamente o lado de alta na rede. O secundário, ele tem 2 enrolamentos de 240 volts, certo? E a carga que eu quero alimentar é uma carga de 240 volts. Então, como é que eu utilizo a máxima potência possível desse transformador? De novo, vamos supor aí que ele tenha, vamos pegar um valor diferente, seja um transformador de 5 kVA, tá? De potência. Se ele tem 5 kVA de potência, a gente pode calcular a corrente de entrada aqui vai ser 5.000 dividido por 4.800, corrente próxima, um pouquinho acima de 1 ampere. E no secundário, a gente vai ter uma corrente de 5.000, próximo a 5.000 dividido por 240, 5 kVA dividido por 240, e 20,8 amperes. Né? Então, uma corrente acima de 20 amperes. Só que essa corrente de 20 amperes é disponível, ela é nominal aqui nesse enrolamento e aqui nesse enrolamento, né? Os 2 enrolamentos com essa corrente nominal, né? Aliás, se ele tem aqui 5 kVA de potência nominal, né? O que metade dessa potência ela está disponível aqui nesse enrolamento e metade dessa potência vai estar disponível aqui para este enrolamento. Então, essa potência de 20,8, na verdade, ela é dividida por 2, tá? Essa potência, essa corrente. Porque a corrente que flui por este enrolamento apenas, né, ela a potência disponível somente para essa parte do enrolamento é metade desses 5 kVA, ou seja, 2,5 kVA vão ser disponíveis para esse enrolamento, é dividido, né, o secundário aqui está dividido em 2, então seria 2,5 kVA dividido por 240, que vai dar metade, 10,4 amperes neste enrolamento e 10,4 amperes neste enrolamento. Quando
a potência desses dois enrolamentos é somada, a gente chega lá na potência nominal, 5 kVA. Tá? Então, o valor máximo de corrente aqui disponível, por exemplo, aqui em X1, aqui, o valor nominal, seria em torno de 10,4 amperes. Né? Bem, mas nesse caso aqui, a gente tem então a tensão do lado de alta a mesma da tensão da rede, tensão nominal da rede, e do lado de baixo a gente tem uma carga que a gente quer alimentar com 240 volts. E a gente tem dois enrolamentos, que a especificação aqui é de 240 volts. Bom, então, eu posso conectar simplesmente, eu tenho o chamado aqui, o X1, X2. Quando a gente tem um transformador de múltiplos enrolamentos, tá? A gente começa aqui com X1, X2, X1 também indicando a polaridade positiva em relação ao lado de alta. Né? Então, o X1 aqui identifica que é o lado de baixo e o 1 quer dizer que tem a mesma polaridade instantânea do que o terminal H1. Né? O X2 aqui é a polaridade oposta. O próximo enrolamento, a sequência que vem numérica, o X3, ele indica que é o primeiro, o X3 aqui, ele tem a polaridade instantânea aqui, certo? E o X4 lá, então, a polaridade potencial instantâneo menor que o X3, tá? Se tivesse um outro enrolamento, se tivesse um secundário aqui com 3 enrolamentos, a gente teria lá o X5 e o X6, né? Com um enrolamento entre eles. De novo, o próximo número da sequência é equivalente lá ao X1, ao primeiro, ele está indicando, então, isso se refere à polaridade instantânea desse enrolamento nessa situação. E assim fosse, seguindo a sequência e quantos enrolamentos houvessem nesse transformador de múltiplo enrolamento. Tá? Então, aqui para alimentar, fazer chegar a tensão nessa carga, basta a gente conectar aqui o lado de alta tensão na minha rede, que está fornecendo o valor correto já, o valor nominal do meu transformador. Né? Então está chegando 4.800 volts. Com essa especificação ele já está alimentando aqui na rede, ele já está produzindo 240 volts em cada um dos enrolamentos secundários. Se eu quero alimentar a minha carga, então eu posso conectar aqui o X1, tá? E o X2 lá no condutor de baixo. E pronto, a gente tem aqui disponível já a tensão de 240 volts. Entre entre esses pares de fio aqui que alimentam a minha carga, né? Minha suposta carga que precisa de 240 volts. O nível de tensão já está adequado. Porém, o que acontece? Esse enrolamento sozinho, a potência dele é só 2,5 kVA. É metade da potência nominal do transformador. Então, a corrente que vai poder ser fornecida por esse enrolamento aqui é apenas os 10,4 aproximadamente amperes, né? O valor máximo aí, certo? Porque esse enrolamento ele tem convertido em metade só da potência disponível. Então esse enrolamento aqui ele vai ser especificado, né, o tamanho do fio aqui, a bitola desse fio aqui enrolado para suportar uma corrente de até 10,4 amperes. Então a minha carga está limitada nessa condição aqui a uma potência nominal aí de 2,5 kVA, tá? Mesmo estando ligado a um transformador que a potência nominal é 5 kVA. Porém, se eu quiser utilizar uma potência maior ou disponibilizar uma potência maior para a carga, sem alterar o nível de tensão, é possível utilizar esse enrolamento aqui. Só que aí a gente tem que tomar o cuidado com as polaridades, né? Eu posso conectar esse enrolamento em paralelo com esse, ou seja, em paralelo com a minha linha aqui que alimenta a carga, cuidando das polaridades. Eu tenho que conectar polaridade instantânea positiva com polaridade instantânea positiva, ó, ponto com ponto. Então, se a gente complementar aqui, ligar o outro secundário, né? Esse secundário aqui também na minha carga, mas tomando cuidado para ligar na mesma polaridade, X1 com X3, certo? Está na mesma linha, e o X4 com a linha, o condutor, né, que está conectado lá ao X2.
Aí a gente está fornecendo agora, por este enrolamento aqui, também o potencial de 240 volts, né? Neste sentido aqui, nesta polaridade, né? Com o potencial instantâneo, o X4, o X3, aliás, é um potencial maior do que o X4, instantaneamente, então o aumento de potencial é nesse sentido, e aí as polaridades, conexões das polaridades está correta, certo? E esse enrolamento aqui, ele tem a capacidade, uma potência nominal de 2,5 kVA, e ele também vai conseguir fornecer aproximadamente aí 10,4 amperes. Então perceba que a gente tem aqui, ó, duas fontes, dois enrolamentos conectados em paralelo, cada um fornecendo uma parte da potência, né? 10,4 amperes chegando aqui, mais 10,4 amperes chegando aqui, isso significa que nessa linha, né, que alimenta a carga aqui, a corrente disponível total é a soma aqui, aproximadamente 20,8 amperes, né, com um potencial de 240 volts. Então, 240 volts vezes os 20,8 amperes máximos, aí a gente tem perto aí aproximadamente os 5 kVA do transformador. De novo, a gente está considerando aqui o transformador ideal, né? Sem perda de potência, desprezando a eficiência, né? Então, claro que se a gente tivesse um único enrolamento aqui de 240 volts, né, no caso, e ele teria a potência máxima, só que esse único enrolamento ele precisaria ter um fio seção maior, o número de espiras, enfim, o número de espiras seria maior, o mesmo, né, do que tem este enrolamento. Se tem 1000 espiras aqui, né, e vai ter 1000 espiras aqui para gerar a mesma tensão em ambos. Só que um único enrolamento eu precisaria de um fio maior e eu não teria a possibilidade, por exemplo, com esse transformador de múltiplo enrolamento no secundário. Nesse caso aqui a gente está usando a tensão de 240 volts, mas poderia ser requisitado, ou poderia ser o objetivo aqui, alimentar uma carga de 480 volts. Né? Se a gente tivesse uma outra carga de 480 volts, que a gente quisesse alimentar com esse transformador, seria possível, né? Bastaria a gente ligar agora o secundário em série e a gente teria disponível aqui 480 volts. Esse aqui vai ser a gente já vai ver o próximo exemplo aí. Beleza? Vamos fazer uma pausa aqui no vídeo para não ficar essa parte não ficar muito longa e depois a gente continua nossa análise aqui.